Hoje eu posso dizer que eu já vi todas as séries do Michael Schur. Quem acompanha Brooklyn Nine-Nine já deve ter ouvido falar desse nome, ou até mesmo pra quem viu a série mais recente dele, que foi The Good Place, que acabou agora há pouco, pra quem viu The Office e pra quem viu Parks and Recreation. O Michael Schur é o criador de todas essas séries, e depois de ter assistido todas as séries dele, eu acho que é fácil dizer que ele não sabe a hora de parar. Começar do início, começar com a série que começou a carreira desse cara, a série que abriu espaço para muitas outras séries poderem ser mais informais, poderem trabalhar sem tanto medo de errar e sem ter que se enquadrar naqueles padrões de risada. Se não fosse The Office, Brooklyn Nine-Nine hoje provavelmente nem teria acontecido, porque foi com The Office que foi popularizado de verdade esse esquema de mockumentary, um documentário falso, uma câmera na mão de alguém, que acaba transformando tudo aquilo em um pouco mais informal e uma parada mais interessante de assistir. Hoje em dia a gente tem várias séries nesse estilo, como por exemplo Miracle Workers, que é estreado lá pelo Daniel Radcliffe, que ele é um anjo e tem Deus, enfim, é uma série meio maluca, mas certamente foi The Office que abriu espaço para essas coisas acontecerem. E é em séries como Parks and Recreation, Brooklyn Nine-Nine, The Office, The Good Place que a gente nota que sitcom não necessariamente precisa ter aquela risada que sempre tem depois das piadas. Até porque nem sempre em toda comédia você espera que cada frase seja hilária e seja a coisa mais engraçada que você já viu na vida. A série que eu mais ri até hoje foi Parks and Recreation e ela não tem risadas também, porque o espectador é esperto o suficiente para saber o que tem graça e o que não tem, sem ser forçado a rir, sem se sentir forçado a rir por causa de uma risada falsa. Eu adoro Friends e The Big Bang Theory também, mas são estilos diferentes de trabalhar. Eu considero que colocar a risada falsa no fundo, como Big Bang Theory faz, como Friends faz, é um pouco de trapaça. Porque não necessariamente a piada é tão boa assim, só que os roteiristas querem ter o ego lá em cima, então eles botam a risada pra como se a piada fosse a coisa mais engraçada do universo, como se fosse o show de stand-up inteiro em uma frase. Mas vamos então entrar a fundo nesse assunto e começar a falar sobre os personagens das séries pra eu conseguir chegar no ponto que eu quero chegar. A Pam é uma das personagens principais de The Office. Ela tá lá desde o início, até o casamento com o Jim, até o casamento do Dwight no final, e ela é conhecida por ser fofinha, inteligente, educada, uma pessoa normal, basicamente. Só que infelizmente lá pras últimas temporadas ela sofre uma mudança de comportamento. Ela começa a agir de uma maneira que ela não agiria, quase como se fossem as partes bobas delas levadas ao extremo. É como acontece em muitas séries que duram muito tempo, acontece a flanderização dos personagens. Eu acho que eu já falei desse termo por aqui, mas pra quem não sabe, uma explicação rápida, esse termo veio lá dos Simpsons, onde o Flanders acabou se tornando um personagem completamente o estereótipo do que ele seria. E é normal isso acontecer em séries que duram muito tempo, os personagens vão sendo levados ao extremos e acabam ficando cada vez mais estereotipados, e deixam de ter a verdadeira personalidade que a gente gostava deles no início. E foi agora há pouco, quando eu alcancei Brooklyn Nine-Nine novamente, que eu percebi que as coisas começam a dar errado mais ou menos no mesmo ponto, quando elas estão na mão do Michael Schur, que, repetindo pra quem não viu lá no início, é o criador da série. E é lá a partir do final da quinta, no início da sexta até a sétima temporada que dá pra notar isso muito bem, dá pra notar como ele começa a repetir personagens, repetir situações de outras séries que ele já tinha feito, e até mesmo piadas exatamente iguais. E foi vendo episódios da sexta temporada de Brooklyn Nine-Nine que eu notei isso com perfeição, deixou isso extremamente claro. Pra entender da cena que eu vou falar agora, eu preciso que você conheça um personagem chamado de Jerry. Jerry, ou Larry, ou Gary, ou Terry, chame como você quiser. Mas ele é um personagem de Parks and Recreation, que é o estereótipo lá do gordinho estabanado. Ele é engraçado, ele é divertido, é um personagem interessante, só que ele tem a parte de ser estabanado e todo mundo zoa ele por isso. E é lógico que acabam vindo situações constrangedoras de acordo com isso. E diferente do Kevin de The Office, ele não é tão bobão quanto o Kevin era. Então mesmo eles sendo personagens gordos, eles são personagens bem diferentes. Então coisa nova é bom, eles conseguem trabalhar bem com isso. Mas onde é que tá a parte da cópia que eu tô falando em Brooklyn Nine-Nine? No 16º episódio da sexta temporada de Brooklyn Nine-Nine, a gente conhece o irmão do Scully, que eu não lembro o nome agora, mas não é importante. O que importa é que ele também é exatamente igual ao Scully e é um gordinho estabanado, assim como o Scully. A diferença do Scully pro Jerry é que o Scully é bem nojento, ele é muito estabanado, ele é burro, idiota, às vezes até grosseiro com os outros. Coisa que o Jerry nunca faria, pois ele é muito dedicado ao trabalho e ele gostava de ser gentil com os outros. Parecem personagens diferentes, mas você vai ver na situação que eu vou falar como eles são exatamente iguais. Em Parks and Recreation é muito comum a gente ouvir falar durante a série sobre os famosos puns do Jerry. Tem várias situações na série onde ele acaba tropeçando e solta um pum, onde ele só solta um pum e todo mundo zoa ele. Enfim, aquele básico estereótipo de gordo. Com o Scully isso já não acontece tanto, mas como a gente vê ele comendo e quem acaba derrubando as coisas é o Hitchcock. Então não acabou se criando precedentes pra essa cena que eu vou descrever agora. Em Parks and Recreation a gente tem uma cena onde o Jerry tropeça, solta um pum e logo em seguida alguém faz o comentário de que aquele havia sido um dos grandes. Já em Brooklyn Nine-Nine, nesse 16º episódio da sexta temporada, o episódio chamado de 5 de Maio, a gente vê o Scully e o irmão gêmeo deles bebendo lá no bar que eles vão depois do expediente,
tarde e os dois derrubam um gole de cerveja na blusa. E logo depois de derrubar, eles soltam um pum e alguém faz o comentário de que aquele foi um dos grandes. Exatamente a mesma cena. Esse não é um caso isolado de que eu tô falando de repetição. No próprio relacionamento entre o Peralta e a Amy, a gente tem muitas coisas que são sim similares lá no início ao do Jim e da Pam. Depois que eles ficam juntos, as coisas começam a caminhar diferentes, mas mesmo assim ainda existem diálogos muito parecidos e situações parecidas. Não que tenha problema, são situações divertidas, mas é fato de que ele copiou aquilo de um pro outro. Um outro exemplo é o Capitão Holt, que é muito parecido de comportamento com o personagem Ron Swanson de Parks and Recreation. Mas isso acaba se tornando algo pequeno comparado com uma outra situação, com outro relacionamento que tem na série. Nas duas séries, pra falar a verdade. Todo mundo sabe que o Capitão Holt tem algumas intrigas, tem alguns probleminhas ali com a Wanch, Madeline Wanch. Eles não se gostam, eles se brigam entre eles e ok, tudo bem. Mas eu sabia que eu já tinha visto aquilo em algum lugar, aquela intriga, aquela briga deles em algum lugar. Mas eu não tava me lembrando aonde, demorou pra eu conseguir lembrar. E foi aí que eu percebi que a relação deles nada mais é do que a relação do Ron Swanson com uma de suas esposas, Tammy. Ou até talvez uma mistura das duas Tammys. É claro que tem suas diferenças, mas em geral é a mesma situação, que é só transportada de uma série pra outra. Isso pra não falar no John Kelly, que é um dos chefes de polícia de Brooklyn Nine-Nine, e lembra muito a situação que a Leslie Knope tem contra o Jam, quando ela é uma Councilwoman. E ele era um dos caras do Congresso da cidade que fazia de tudo pra atrapalhar ela, assim como o Kelly faz pra atrapalhar o Capitão Holt. No início da série de Brooklyn Nine-Nine as coisas eram simples, eram sutis, com situações que a gente conseguia se relacionar. Só que essas coisas com o tempo foram acabando perdendo espaço pra piadas mais simples e acontecimentos nem um pouco plausíveis. Eles saíram do nível de ter medo de uma arma pra simplesmente se jogar em cima do bandido pra conseguir parar ele. Isso é uma coisa que não aconteceria na primeira temporada, onde realmente havia um medo daquilo. Isso tudo entra no conceito de flanderização que eu falei mais cedo. A graça de uma sitcom, uma comédia de situação, também é fazer você, espectador, se relacionar com a cena. Você vê, por exemplo, algum personagem constrangido em uma conversa de elevador e você lembrar disso porque você já passou por isso várias vezes na sua vida. Em todas as séries das últimas temporadas do Michael Schur, isso acontece cada vez menos. Logo no primeiro episódio de The Office, onde o Jim tem que ter uma conversa com o Roy, fica aquele silêncio constrangedor. E todo mundo já passou por isso na vida, quando tinha que conversar com alguém, só que não queria estar ali, só que ia ser rude demais simplesmente levantar e sair andando. E até mesmo em The Office, eu defendo com unhas e dentes, nas temporadas finais isso não acontece tanto. As coisas parecem que escalam muito mais rápido nos episódios, sem deixar espaço para essas coisas simples e sutis. Mesmo concordando que o Michael Schur é um criador genial e que ele nunca devia parar de trabalhar, é realmente difícil não apontar alguns erros nas temporadas finais de suas séries. A repetição e o exagero se tornam marca registrada de um homem que não soube a hora de parar de escrever. Ainda tem muito pra falar sobre isso, principalmente sobre esse exagero, sobre essa repetição que tem de personagens em séries em geral, sobre toda essa flanderização que acontece. Mas acho que por hoje já deu e esse assunto a gente deixa pra outro dia, pra outro vídeo, talvez vou pensar no caso, provavelmente não vou fazer. E por hoje é só, patinhos, muito obrigado por ter visto até aqui, por gentileza se inscreve no canal, deixa seu like, essas coisas de sempre que vocês já sabem. Eu vou indo nessa, valeu, falou, fui!